Êxodo capítulo 38. Altar do holocausto, sacrifício queimado, de madeira de acácia, pia de bronze. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados, era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, era quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas em forma de chifre nos seus 4 cantos. Da mesma peça eram as suas pontas em forma de chifre, e revestiu-o com bronze. Fez também todos os utensílios do altar, os recipientes para recolher as suas cinzas, e as pás, e as bacias, e os ganchos de pendurar carne, e as panelas de carregar brasas vivas. Todos esses pertences fez de bronze. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, desde debaixo da sua borda embaixo até o meio disso. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades da grelha de bronze, para ser os lugares para os varais. E fez os varais de madeira de acácia, e o revestiu com bronze. E pôs os varais por dentro das argolas, ao lado do altar, para com eles levar ao altar. Fez um altar oco e de tábuas. Fez também a pia de bronze com a sua base de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para servir à porta da tenda da congregação. Pátio do tabernáculo. Fez também o pátio no lado sul, voltado para o sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. As suas colunas eram 20 e as suas bases de bronze eram 20. Os ganchos destas colunas e as suas molduras decorativas eram de prata. E do lado norte as cortinas eram de 100 côvados. As suas colunas eram 20 e as suas bases de bronze eram 20. Os ganchos das colunas e as suas molduras decorativas eram de prata. E do lado do oeste as cortinas eram de 50 côvados. As suas colunas de 10 e as suas bases de 10. Os ganchos das colunas e as suas molduras decorativas eram de prata. E do lado leste, voltadas para o leste, as cortinas eram de 50 côvados. As cortinas de um lado da porta eram de 15 côvados, as suas colunas eram 3 e as suas bases eram 3. E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, estavam cortinas de 15 côvados, as suas colunas eram 3 e as suas bases eram 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas molduras decorativas eram de prata. E o revestimento dos seus capitéis era de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a cortina da porta do pátio era de obra de bordador, de pano azul e púrpura e carmesim, e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côvados, e a altura, na largura, era de 5 côvados, exatamente correspondendo às cortinas do pátio. E as suas colunas eram 4, e as suas bases de bronze eram 4. Os seus ganchos eram de prata, e o revestimento dos seus capitéis e as suas molduras decorativas também eram de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de bronze. Coisas do tabernáculo. Esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo, sim, o tabernáculo do testemunho, que pelo mandamento da boca de Moisés foram contadas para o exercício do servir dos levitas por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra, e engenhoso artífice, e bordador em pano azul e púrpura, e carmesim, e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata daqueles que foram contados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Uma beca por cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de todo aquele que passava aos contados da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550 homens. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu.
Para 100 bases houve 100 talentos, um talento para cada base. E dos 1.775 ciclos, ele fez os ganchos das colunas e revestiu os seus capitéis, e os cingiu de molduras. E o bronze da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de bronze, e a grelha de bronze para ele, e todos os utensílios do altar. E fez também as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Êxodo capítulo 39, veste dos sacerdotes. Fizeram também as vestes do exercício do servir, para prestar serviço no santuário, de pano azul e púrpura e carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim ele fez o éfode de ouro, de pano azul e púrpura e carmesim, e de linho fino torcido. E bateram o ouro, transformando-o em lâminas delgadas, e as cortaram em fios para tecê-los entre o azul e entre a púrpura, e entre o carmesim e entre o linho fino com trabalho esmerado. Fizeram-lhe ombreiras que se ajuntavam, e uniam-se em suas duas pontas. E o cinto de obra esmerada do seu éfode que estava sobre ele, formava com ele uma só peça, e era de obra semelhante, de ouro, de pano azul e púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras de ônix, circundadas por engaste de ouro, lavradas à semelhança das gravuras de um selo, com os nomes dos filhos de Israel. E as pôs sobre as ombreiras do éfode, para que servisse de pedra de memorial para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez ele também o peitoral, de obra de artífice, como a obra do éfode, de ouro, de pano azul e púrpura e carmesim, e de linho fino torcido. Quadrado era depois de dobrado ao meio. Fizeram o peitoral, sendo o seu comprimento de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo, depois de dobrado ao meio. E engastaram nele 4 fileiras de pedras. A primeira fileira era de um sárdio, de um topázio e de um carbúnculo. Esta era a primeira fileira. E a segunda fileira era de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira fileira era de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta fileira era de um berilo e de um ônix e de um jaspe, montadas e encaixadas em seus engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, como gravuras de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram sobre o peitoral ornatos em forma de guirlanda nas extremidades, obra trançada de ouro puro. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do éfode, na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 extremidades do peitoral, sobre a sua borda, a qual estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 outras argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, voltadas para a frente dele, perto da sua juntura, acima do cinto de obra esmerada do éfode. E ligaram o peitoral pelas 2 argolas, as argolas do éfode, com um cordão de fio azul, para que estivesse acima do cinto de obra esmerada do éfode, e para que o peitoral não se separasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E ele fez o manto do éfode, de obra tecida, todo de fio azul. E a abertura do manto estava no meio dele, como abertura de cota de malha. Esta abertura tinha uma borda em volta para que não rompesse. E sob as bordas do manto fizeram romãs de pano azul e de púrpura e de carmesim, de fio torcido. Fizeram também campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, sob as bordas do manto, ao redor entre as romãs.
uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto ao redor, para prestar serviço como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também túnicas de linho fino, de obra tecida para Arão e para seus filhos, e uma mita de linho fino, e ornato das tiaras de linho fino, e as calças compridas de linho fino torcido. E um cinto de linho fino torcido e de fio azul e púrpura e carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também de ouro puro a lâmina, pétala, da coroa de santidade, e sobre ela escreveram um escrito como de gravura de selo, Santidade ao Senhor. E ataram a isso um cordão de fio azul, para prender isso sob a parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Todo o material do tabernáculo é entregue. Moisés o inspeciona e aprova. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, as suas barras transversais, as suas tábuas, os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e a cobertura de peles de carneiro tingida de vermelho, e a cobertura de peles de texugo, e o véu de cobertura, a arca do testemunho e os seus varais, e o propiciatório, a mesa, e todos os seus pertences, e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas para serem colocadas em ordem, e todos os seus pertences, e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina para a porta da tenda. O altar de bronze e a sua grelha de bronze, os seus varais, e todos os seus pertences, a pia e a sua base. As cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e a cortina para a porta do pátio, as suas cordas e as suas estacas, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. As vestes do exercício do servir para prestar serviço no santuário, as santas vestes para Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para prestar o serviço de sacerdote. Conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. E Moisés olhou sobre toda a obra, e eis que a tinha feito. Como o Senhor tinha ordenado, assim a tinham feito. Então Moisés os abençoou. Êxodo capítulo 40. Deus ordena que Moisés monte e levante o tabernáculo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro dia do primeiro mês farás levantar o tabernáculo da tenda da congregação, e porás lá dentro a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Depois trarás para dentro a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem sobre ela. Também trarás para dentro o candelabro, e acenderás as suas lâmpadas. E porás um altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a cortina da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a cortina à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar a Arão e a seus filhos até a porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirás sobre Arão as vestes santas, e o ungirás e o santificarás, para que me preste serviço de sacerdote. Também farás chegar a seus filhos, e lhes vestirás as túnicas. E os ungirás, como ungiste o pai deles, para que me preste serviço de sacerdote. E a sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo, através das suas gerações. E Moisés fez, conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Tabernáculo é montado e levantado. Assim no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo.
Moisés levantou o tabernáculo e firmou as suas bases em seus lugares, e armou as suas tábuas, e colocou nele as suas barras transversais, e levantou as suas colunas. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a cobertura da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. E ele tomou e pôs o testemunho para dentro da arca, e colocou os varais na arca, e pôs o propiciatório sobre a arca em cima. E trouxe a arca para dentro do tabernáculo, e pendurou estendido o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, em direção ao norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão diante da face do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, em direção ao sul. E acendeu as lâmpadas diante da face do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a cortina à porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e sobre ele ofereceu holocausto e oferta de alimentos, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos nela lavaram as suas mãos e os seus pés, quando eles iam para dentro da tenda da congregação e quando chegavam próximos ao altar. Lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Nuvem sobre o tabernáculo, a glória do Senhor o enche. Então uma nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia alojada sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel partiam avante em jornada em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não partiam em jornada, até o dia em que ela era levantada. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, diante dos olhos de toda a casa de Israel, através de todas as suas jornadas.